Assim espero. Muito bem, gente. Vamos nós aí para mais uma aula de Direito Penal. Hoje nós concluímos o tema crimes contra a liberdade individual. Vamos falar do crime de tráfico de pessoas e vamos tratar também do delito de invasão de domicílio. O delito de invasão de domicílio, ele se encontra num título próprio, um título específico. Lá como delito de rixa, não sei se vocês lembram, ele tem um espaço próprio dele. Ele tem um espaço próprio, correto? Vou projetar aqui para vocês os slides. Qualquer questionamento, vocês podem me interromper. Vamos lá. Também gostaram, quero muito, Cláudio, quero muito. Essa brincadeira aí, vocês vão ter sido alunos meus por 2, 3 semestres. Vamos lá. Visualizam o slide aí, gente? Visualizam? Ótimo. Vamos lá. Bom, gente, como disse, nós ainda estamos tratando de crimes contra a liberdade individual e hoje nós vamos falar de um delito chamado tráfico de pessoas. Delito de tráfico de pessoas. É interessante, pela própria numeração que é dada aí ao artigo, né, o artigo 149-A, nós sabemos, daí a gente já conclui que esse foi um crime inserido no capítulo dos crimes contra a liberdade individual, não é isso? Não foi uma alteração legislativa, não foi uma alteração num crime já existente, por mais que com ele tenham sido revogados alguns delitos, né? Nesta parte em especial que trata dos crimes contra a liberdade individual, ele foi inserido. Não foi uma alteração legislativa de um crime pré-existente. Sabendo a gente aí, se trata do artigo 149-A, correto? Vamos lá. Antes de mais nada, gente, até pela ideia inicial que tem que ser dita, é importante frisar que o tráfico de pessoas aí referido, a gente tem uma ideia geral de que o tráfico de pessoas seria apenas o destinado para o exterior. Podemos ter essa ideia, né? Só que, na verdade, não. Na verdade, o tráfico de pessoas ele pode se dar tanto para o exterior quanto internamente, como vamos ver aí na descrição típica. Ok? Vamos lá, 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de, inciso 1, remover-lhe órgãos, tecidos ou parte do corpo. Inciso 2, submetê-la a trabalhos em condição análogas à de escravo. Inciso 3, submetê-la a qualquer tipo de servidão. Inciso 4, adoção ilegal. Ou, inciso 5, exploração sexual. Vocês vejam, gente, que o crime, nele nós temos Sofia, vai depender do... Você perguntando aí da questão das faltas, vai depender da carga horária da disciplina. Eu não vou te falar aqui para não ter possibilidade de incorrer em erro. Quem vai te dizer isso melhor é a coordenação. Correto? Aí não tem erro. Vamos lá. Vocês vejam, gente, que a pena do delito é uma pena muito alta.
É uma pena mínima de 4, vai de 4 a 8 anos. A pena mínima é uma pena muito alta. Se nós considerarmos que, por exemplo, o delito de homicídio, um homicídio simples, a pena mínima dele é 8 anos, perdão, são 6 anos o homicídio simples, nós podemos considerar que esse delito de tráfico de pessoas, ele possui uma pena mínima muito alta, né? Em comparação com o delito de homicídio. Pena mínima de 4. Bom, gente, nós temos, esse é chamado, o crime de tráfico de pessoas, ele é conhecido como, ele é um crime de tipo de condutas alternativas. Ele é um delito de condutas alternativas. Nós ele nem prever apenas uma conduta, ele não prevê uma conduta apenas, na verdade, ele prevê várias condutas essas que não são cumulativas. Basta que o autor do delito incida em qualquer destas condutas, elas são alternativas, basta que o autor do delito incida em qualquer dessas condutas para que o delito reste configurado. Ok? Vamos lá. Agenciar. Agenciar agencia aquele que interfere, aquele que o faz em nome de terceira pessoa. Já o aliciamento, o agenciar seria, né, o atrair a pessoa, como se o atrair aquele que vai ser submetido ao tráfico de pessoas, este que está realizando conduta, esse que está realizando o agenciamento, ele o faz em nome de terceiro. Então, necessariamente, para a gente pensar em quando se trata de agenciamento, necessariamente nós precisamos de, no mínimo, 2 pessoas, porque nós precisamos do agenciado, né? Nós precisamos daquele que solicitou ao agenciador que obtivesse pessoas voltadas para o tráfico, correto? Para o tráfico destas pessoas, beleza? O aliciamento vem a ser a sedução, não a sedução no sentido sexual, digamos assim, no sentido sentimental. O aliciar seria o atrair, a atração, correto? Recrutar é quando nós estamos falando necessariamente de um número elevado de vítimas. No recrutamento, nós temos um número elevado de vítimas, porque você recruta várias pessoas, correto? Transportar e transferir tem, de certa forma, a mesma conotação, não é? Aquele que transporta, aquele que transfere, é aquele que leva de um local para o outro. Comprar é a compra da própria pessoa. Alojar ou acolher, e aí nós temos a ideia de recebimento da pessoa em um determinado local, seja em uma residência, seja em um estabelecimento comercial, enfim, é o recebimento, é a hospedagem da pessoa. E todas essas condutas, vejam ela, tanto o agenciamento quanto o aliciamento, o recrutamento, o transporte, a transferência, a compra, o alojamento ou o acolhimento, ele tem que se dar mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso. Por que ele tem que se dar mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso? Ele tem que se dar dessa maneira porque ele é um crime contra a liberdade individual. Nós não podemos ter aqui a concordância da pessoa. Se nós tivermos a concordância da vítima, não
o crime ele não vai estar configurado, porque ele precisa, sim, de todas as condutas descritas na sua parte inicial, agenciamento, aliciamento, recrutamento, transporte, mas essas condutas elas têm que se dar contra a vontade da vítima. E como é que nós demonstramos a discordância da vítima? Nós demonstramos a discordância da vítima na medida em que, para a execução das condutas, fez-se necessário a grave ameaça, a violência, a coação, a fraude ou o abuso. Correto? Agora vejam, gente, essas condutas, conforme consta aí do 149A, não se trata de qualquer transporte, não se trata de qualquer compra, não se trata de qualquer acolhimento mediante grave ameaça, violência, coação ou fraude. Nós temos, para que o crime reste configurado, nós temos finalidades específicas. Nós temos finalidades específicas. Quais são essas finalidades? Dos incisos aí 1 ao 5. Para remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo, para submissão a trabalho em condições análogas a de escravo, acabamos de falar deste delito, para submeter a pessoa a qualquer tipo de servidão, vamos falar a respeito, para adoção ilegal, nós sabemos que a adoção ela é regulamentada em lei, ou para exploração sexual. Os delitos contra a dignidade sexual são de várias espécies, né? Nós temos o estupro, mas não é só ele. Não é só ele. Então, no inciso 5 aí, nós temos a exploração sexual. Então, compreendam o delito. Primeira das condutas, na parte inicial, agenciamento, aliciamento, recrutamento. Ok, temos a conduta. No segundo momento, essas condutas têm que ser realizadas contra a vontade da pessoa. Daí a necessidade da grave ameaça, da violência, da coação, fraude ou abuso. E essas condutas contra a vontade da pessoa têm que se dar com a finalidade específica. E essas são as finalidades descritas aí nos incisos 1 a 5. Correto? Reclusão de 4 a 8 anos e multa. A pena de multa ela é cumulativa. Mais uma vez, friso, nós sabemos que a multa ela pode ser de maneira cumulativa ou alternativa. Aqui no tráfico de pessoas, nós temos a pena de multa aplicada de maneira cumulativa. E uma outra observação, a pena mínima é uma pena elevada, óbvio que nós temos aqui um crime contra a liberdade individual gravíssimo, mas se comparada, por exemplo, ao delito de homicídio, que a pena mínima é de 6 anos, homicídio simples, nós podemos entendê-la como uma pena elevada. Correto? Vamos lá. Sujeito ativo. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo desta conduta. Não se exige nenhuma qualidade especial para o cometimento dele. Sujeito passivo também pode ser objeto desta conduta. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, qualquer pessoa pode ser sujeito passivo, pessoa natural, não é isso? E é interessante a gente falar de pessoa física, né? Por quê? Porque nós temos determinados delitos que a pessoa jurídica pode ser vítima. Por exemplo, dos delitos contra o patrimônio, furto, roubo, estelionato, nós podemos ter vítimas, pessoas jurídicas. Pessoa jurídica tem patrimônio, portanto, um delito contra o patrimônio pode ser cometido contra a pessoa jurídica. Ok? Elemento subjetivo é o dolo. Não existe a previsão de cometimento deste delito na modalidade culposa. Objeto material. Objeto material
é aquele que está cometendo objeto material, perdão. Objeto material. Objeto material é a pessoa sobre a qual a conduta é exercida, não é isso? É aquela pessoa que vem a ser traficada, delito, a designação, o nome jurídico do crime é tráfico de pessoas, é aquela que vem a ser traficada, e o objeto jurídico é a liberdade individual. Este crime está inserido no capítulo dos crimes contra a liberdade individual. O objeto jurídico aí protegido é a liberdade individual. Ok? Na classificação do delito, podemos dizer é um crime comum. Por que é um crime comum? Porque não se exige nenhuma qualidade especial para o seu cometimento. É um delito material. Nós temos uma alteração no mundo natural, na medida em que temos o tráfico da pessoa, né? Na medida em que nós temos tráfico de pessoa. É um delito de forma livre, voltemos lá. O transporte, o agenciamento, o aliciamento, o recrutamento, a transferência, a compra, o alojamento, o acolhimento, ele pode se dar por qualquer maneira, é isso? Qualquer meio possível, imaginável. Esse transporte pode ser por veículo automotor, pode ser por avião, o recrutamento, a transferência, essa transferência de um local para o outro da mesma forma. A compra pode se dar de qualquer maneira, correto? Então, é um delito de forma livre. É um delito comissivo, não dá para a gente imaginar a conduta, quaisquer dessas condutas previstas aí no 149A sendo exercidas de maneira omissiva. É um delito instantâneo e permanente. Existe ele na modalidade instantânea e na modalidade permanente. Nós vimos que nós temos lá condutas alternativas no CAPT, não é isso? Então, se voltarmos lá no CAPT, nós vamos ver que nós temos condutas lá indicativas de permanência. O alojamento. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher. Tanto o alojamento quanto o acolhimento, ele, para a sua configuração, ele requer uma permanência. Nestas duas modalidades, de alojamento e acolhimento, nós estamos diante de uma conduta permanente. Já nas modalidades de agenciamento, aliciamento, recrutamento, nas demais modalidades de conduta, nós estamos diante de condutas instantâneas. O delito ele tem essa característica de instantâneo, correto? É um delito de dano, por óbvio, nós temos aí, acho que nós podemos considerar que é o mais grave dos delitos contra a liberdade individual, ele é um delito de dano. O bem jurídico, liberdade individual, ele é efetivamente atingido, ele não é apenas colocado em perigo, ele é um delito unissubjetivo. Precisa-se de apenas uma conduta para o seu cometimento na modalidade do caput. Correto? Pode haver mais, pode ser cometido por duas ou mais pessoas? Pode. Pode ser cometido em concurso de pessoas? Pode. Correto? Lógico que quando nós, e acabamos de dizer aí, quando nós estamos falando do agenciamento, ou seja, quando nós temos uma pessoa representando terceira pessoa, ou seja, nós necessariamente teremos aí duas pessoas realizando o tráfico de pessoas. Correto? Teremos dois autores. Vamos lá, gente.
Olha só, nós temos finalidades específicas para o cometimento desse delito. Nós temos finalidades específicas. Remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo. Órgãos são aqueles que têm função própria, né? Como os rins, pulmão. Tecido, nós podemos estar falando aí, são um conjunto de células, podemos falar de tecido adiposo ou tecido de qualquer outra natureza. E partes do corpo, podemos entender partes do corpo como membros. Remoção de mão, de braço, de pé, de perna, correto? Então, mais uma vez, a conduta do CAPT tem que ser com uma dessas finalidades. Submissão à condição de trabalho escravo. Antes disso, remoção de órgãos, tecidos ou parte do corpo. É importante nós falarmos aqui, gente, que nós temos uma legislação específica referente à doação de órgãos, que é a Lei 9.434 de 97. 9.434 de 97. Vou pedir aí a algum dos colegas que joguem aqui no chat, por favor. Eu preciso do artigo 9º, parágrafo 3º, e o artigo 14 da Lei 9.434. Artigo 9º, parágrafo 3º, e artigo 14 da Lei 9.434, que trata da doação de órgãos. Alguém, por favor? Vocês viram que nós temos finalidades específicas, mais uma vez, para o cometimento desse crime. E uma das finalidades, a primeira delas, previstas no caput, previstas no inciso 1, do 149A do caput, é remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo. Vamos lá. Alguém aqui, gente, por favor? 9.434. Deixa eu ver se eu localizo aqui. 1434. Lei 9.434. Mil quatrocentos e trinta e quatro, artigo 9º, parágrafo 3º e artigo 14. Vamos lá. Artigo 9º, parágrafo 3º e artigo 14. Artigo 9º, parágrafo 3º e artigo 14. E aí, apenas a título de curiosidade, como é que se dá a doação de órgãos, como é que é regulamentada a doação de órgãos. Vocês verem que interessante. Segundo, parágrafo 3º.
apesar de termos o delito, nós temos a possibilidade de realizar a doação de órgãos. É daí a importância de termos essa regulamentação. A quantidade é muito grande. Vamos lá, artigo 9º. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º, também o artigo 14. Fala assim, mas então qualquer retirada de órgão configura delito de tráfico de pessoas, né, nesta modalidade do parágrafo 1º? Não, não necessariamente. Olha lá para vocês verem. Acompanhe aqui no chat. Artigo 9º. É permitido à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e parte do corpo vivo para fins terapêuticos ou para transplante em cônjuge ou parente consanguíneo até o 4º grau, inclusive na forma do parágrafo 4º deste artigo, ou em qualquer outra pessoa mediante autorização judicial, dispensada esta em relação à medula óssea. Ok? É permitida à pessoa juridicamente capaz de dispor gratuitamente seus tecidos, órgãos ou partes do corpo. Então, vejam, a possibilidade configura o delito se nós tivermos o tráfico da pessoa e se essa retirada, óbvio, se ela for contra a vontade da pessoa. Se a retirada for contra a vontade da pessoa, é possível a pessoa fazer a doação? É possível, sim, claro que é. E nesse caso aí não teremos nenhum delito, correto? Parágrafo 3º. Só é permitida a doação referida neste artigo quando se tratar de órgãos duplos, de partes de órgãos, tecidos ou parte do corpo, cuja retirada não impeça o organismo do doador de continuar vivendo sem risco para a sua integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões físicas e saúde mental e não cause mutilação ou deformação inaceitável e corresponda a uma necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa receptora. Então, vocês vejam que existe muitos critérios, muitos requisitos legais a serem preenchidos no caso de doação de órgãos. É bastante regulamentado, bastante regulamentado. E temos, e olha que interessante, o delito de que estamos falando, o delito do 149A, nós temos uma vítima viva. Isso, nós temos uma vítima viva. Só que apesar de termos aí a vítima viva, para aquele que se encontra morto, também existe a previsão de cometimento de delito, caso a remoção dos tecidos, órgãos ou parte do corpo se dê em desobediência à regulamentação legal. Olha lá no artigo 14 da Lei 9434. Remover tecido, órgãos ou partes do corpo de pessoa ou cadáver em desacordo com as disposições desta lei. Então, veja, aqui não é só de cadáver. Caso haja o transplante
realizado, ainda que com a concordância da pessoa. Uma coisa é o tráfico de pessoas onde há discordância dessa na finalidade para doação de tecidos, órgãos ou membros. Eu configurei o tráfico de pessoas, há discordância. Quando há concordância, essa concordância ela tem que se dar nos termos da lei. De qual lei? Da Lei 9434. Se a doação de órgãos, tecidos ou partes do corpo se derem fora da regulamentação legal, essa própria Lei 9434, que regulamenta a doação, ela prevê no artigo 14 a pena para a remoção tanto de órgãos ou partes do corpo, tanto de pessoa viva quanto de cadáver. Ok? Para se evitar, por exemplo, a venda de órgãos ou tecidos. Nós podemos ter aí a pessoa concordando com a venda de uma pessoa vender um rim, né? Literalmente. Não é isso? Ok. Submissão, com outra das finalidades, submissão a trabalho em condições análogas à de escravo, foi o último delito que nós vimos. Submissão a qualquer tipo de servidão, as servidões constitutivas de crime, elas estão previstas no artigo 146. O importante aqui, gente, é o seguinte. Vamos lá, 146 do Código Penal. Código Penal, vamos lá. Penal, artigo 146. 149 a gente acabou de ver, né? O de trabalho escravo. 146. No artigo 146, nós temos aí a previsão do constrangimento ilegal, não é? Nós temos a previsão do constrangimento ilegal. É importante aqui, gente, falar das figuras que se aproximam. Lógico que nós dissemos que o artigo 146 ele é de aplicação subsidiária. Ele é de aplicação subsidiária, correto? Eu faço essa referência aqui a todas essas outras condutas, tanto ao crime previsto lá na lei que regulamenta o tráfico de órgãos, quanto o artigo 149, que prevê o trabalho em condições análogas a escravo, quanto ao constrangimento ilegal, está aí no 146. A doação ilegal, nós não a vimos, mas vamos olhar aqui. Artigo 242. 242. Dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao Estado Civil. Então, aqui no caso, nós temos, né, uma das modalidades, uma das possibilidades de doação ilegal, registrar como seu filho de outrem, não é isso? Por que eu estou fazendo referência, gente, a todos estes outros delitos aqui? Nós temos a exploração sexual. Exploração sexual, temos o artigo 213, que é temos uma finalidade específica. Vamos lá no Código Penal também.
Artigo 213, crime contra a dignidade sexual. Artigo 213. Constranger alguém, estamos falando do crime de estupro, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ter conjunção carnal, ou praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso. A previsão lá do crime de estupro. Por que eu estou fazendo referência a todos esses delitos, gente? Porque, na verdade, todas essas finalidades, elas estão previstas, né? O tráfico de pessoas, as condutas previstas no caput, ela tem que dar com o propósito de realização de qualquer das condutas descritas nos incisos do 149A. Mas, uma vez realizadas com este propósito, nós vamos ter a configuração do crime de tráfico de pessoas. Só que não teremos somente o crime de tráfico de pessoas, correto? Se nós tivermos a remoção de órgãos, tecidos ou parte do corpo, ainda que haja a concordância da pessoa, caso não haja o desrespeito à Lei 9.434, nós vamos ter o delito de tráfico de pessoas e o delito do artigo 14 da 9434. Teremos aí um duplo cometimento de delito. Se tivermos o tráfico de pessoas com o propósito de sujeitá-lo a condições análogas à de escravo, nós vamos ter o artigo 149 e o artigo 149A. Se tivermos aí submissão à servidão de qualquer natureza, nós vamos ter o crime de constrangimento ilegal e o crime de tráfico de pessoas. Correto? É por isso que é importante fazer referência a todos esses crimes quando estamos falando das finalidades previstas aí dos incisos 1 ao 5. Tranquilo? Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Eu abri duas telas aqui. Está aparecendo para vocês aí é a classificação, não é? A classificação que está sendo projetada aí para vocês nesse momento. Ótimo. Vamos lá, gente. Nos parágrafos, nós temos a previsão de causa de aumento de pena e causas de diminuição de pena. Então, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, eles não trazem, e sempre gosto de frisar isso, eles não trazem forma qualificada do delito. Qualificada é como nós temos pena própria. Eles trazem causas de aumento e causas de diminuição do delito, correto? Vamos lá. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se 1. O crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Nós podemos pensar aqui, então, quando, no inciso 1, nós podemos pensar naquela possibilidade do assistente social e de outros profissionais que atuam diretamente nos processos de adoção, né, caso seja realizado por eles. Nós teremos aí a incidência da causa de aumento do inciso 1. Se o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. 3. Se o agente se prevalecer das relações de parentesco doméstica, pessoa idosa é considerada a partir de 60. O adolescente aí entre, né, a criança até os 12 anos, o adolescente entre 12 e 18, pessoa idosa acima de 60.
Se o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica, inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Nos incisos 2 e 3, nós temos aí uma aproximação em todos eles, tanto nas modalidades do inciso 2 quanto nas modalidades do inciso 3, nas situações apresentadas, nós temos aí as vítimas, o delito, nós temos a presença da causa de aumento de pena porque a vítima encontra-se em uma situação de maior vulnerabilidade. Criança e adolescente, como pessoas idosas e aqueles portadores de deficiência, por óbvio, se encontram em uma situação de maior vulnerabilidade. Outras pessoas que não incidam no inciso 2, porém, se encontram em qualquer das relações do inciso 3, se nós tivermos dependência econômica, se tivermos relações domésticas, ainda que se trate de um maior, ainda que não se trate um maior, porém não idoso e nem portador de deficiência física, se estiver presente qualquer das situações previstas no inciso 3, essa pessoa, da mesma forma, se encontra em situação de vulnerabilidade, de maior vulnerabilidade. Daí porque a pena é aumentada. Inciso 4, a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Daí aquela afirmação que fiz para vocês de que a retirada, o tráfico de pessoas, ele não é somente para o exterior. O tráfico de pessoas ele pode se dar dentro do próprio país. Quando nós tivermos um tráfico de pessoas para o exterior, nós teremos necessariamente a presença de uma causa de aumento de pena. Correto? E nesse caso, vocês vejam que a pena ela é aumentada de 1/3 até a metade. O parágrafo 2º, gente, ele é um parágrafo muito criticado. Por que ele é um parágrafo criticado? Porque, olha lá, a pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar a organização criminosa. Na verdade, este crime é um crime muito reprovável. Ele é um crime é uma conduta bastante reprovável. A circunstância da pessoa ser primária, ela não faz com que, ela não seria suficiente para a redução de pena. Nós falamos de aplicação de pena no semestre passado, não foi isso? Nós falamos de aplicação de pena no semestre passado. Falamos lá das circunstâncias judiciais, da pena base. Uma das circunstâncias que interfere na pena base é a primariedade. Não há porque nós temos uma redução da pena inicial, da pena mínima, nada justifica nós termos uma redução da pena mínima em razão da primariedade, se a primariedade já é levada em consideração pelo juiz quando do estabelecimento da pena base. Correto? E, além disso, tratando-se de crime unissubjetivo, a circunstância da pessoa não integrar a organização criminosa em nada reduz a reprovabilidade do delito. E, em razão dessa não reprovabilidade do delito, entende-se que não justifica a redução da pena sob este fundamento. Correto? Agora, gente, olha só. Eu fiz referência aqui, quando falei das finalidades específicas, e disse para vocês que existem todos os delitos, não é isso? Existem todos os delitos. Para a configuração do crime de tráfico de pessoas, não se faz necessário que esta finalidade seja
atingida. Não se faz necessário que uma pessoa traficada seja estuprada. É quando o tráfico se dá com o propósito de estupro, aí nós já temos o delito de tráfico de pessoas, na modalidade 149A, inciso 5. Se houver o estupro, aí nós teremos dois delitos, o 149A e o 213, como a gente viu aqui, explorar, crime de estupro, correto? Nós não precisamos da configuração, nós não precisamos que qualquer dessas finalidades previstas no inciso 1 ao 5 sejam atingidas. Nós precisamos que elas sejam atingidas. Basta que a conduta descrita no caput tenha o propósito de atingir qualquer delas. E uma vez atingido este propósito, aí nós temos os delitos a elas correspondentes. Se falarmos de remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo, nós temos a previsão do crime lá no artigo 14 da 9434. Se for para submissão a condições análogas a escravo, nós temos o 149 de trabalho escravo. Se for para submissão a qualquer tipo de servidão, nós temos a previsão aí do crime de constrangimento ilegal, artigo 146. Adoção ilegal, temos um crime próprio previsto lá no 242. E exploração sexual, temos o delito de estupro. Então, qualquer das finalidades configurando, teremos dois crimes: o de tráfico de pessoas e aquele atingido com o seu propósito. Beleza? Delito de invasão de domicílio. Algum questionamento aí, gente, a respeito de tráfico de pessoas? Tranquilo, Cláudio. Algum questionamento aí a respeito de tráfico de pessoas? Não? Sim ou não? Não. Então vamos aqui para o próximo dos crimes. E aqui encerramos a nossa matéria da nossa avaliação. Vamos falar de crime de invasão de domicílio. Vamos lá. Invasão de domicílio, não. Violação de domicílio, perdão. Artigo 150. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com emprego de violência ou de arma, ou por 2 ou mais pessoas, pena, detenção de 6 meses a 2 anos, além da correspondente à violência. Não, parágrafo 3º, não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências, em 2 circunstâncias. 1, durante o dia, com observância das formalidades legais para efetuar a prisão ou outra diligência. Vou lá, aqui. Vamos lá. Vamos aqui falar por partes. Vamos falar primeiro do caput. Entrar ou permanecer clandestino ou astuciosamente ou contra a vontade, expressa ou tácita, de quem de direito, em casa alheia ou suas dependências. Entrar. Tranquilo, né? A pessoa adentrar no imóvel alheio, permanecer aquele que não quer sair, uma vez manifestada o interesse do morador, que a pessoa se retire. A clandestinidade, tanto na modalidade clandestina quanto astuciosa, nós temos aí
o engano, nós temos a fraude, nós temos a esperteza, né, a destreza realizada por aquele que entrou ou permanece dentro da residência. Já quando se dá contra a vontade expressa ou tácita, nós temos uma manifestação de vontade por parte da vítima de que não entre ou não permaneça o autor em sua residência. E essa entrada ou permanência dá-se na casa, qualquer parte, na casa ou em suas dependências, qualquer parte da residência. Ok? A pena aí nós temos a pena em alternativa. Vocês vejam que é uma pena baixa, de 1 a 3 meses ou multa. Vamos lá. Para fazermos referência a esse delito, necessariamente nós temos e vamos aqui ao parágrafo 4º, primeiro, ele diz respeito, ele interessa para fim de configuração do delito, né? Ele interessa para fim de que nós entendamos o que traz o caput. A expressão casa compreende, 1, qualquer compartimento habitado, né, uma residência. 2, aposento ocupado de habitação coletiva, os hotéis, os hostels, enfim. 3, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce sua profissão ou atividade. Escritórios, né? E o escritório de advocacia, nós temos aí uma regulamentação própria no Estatuto da OAB. Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce a profissão ou a atividade. Podemos pensar também nos consultórios médicos. Parágrafo 5º, não se compreende na expressão casa, 1, a hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberto, salvo a restrição do número 2 do parágrafo anterior, ou seja, na qualquer parte do hotel, por exemplo, desde que não seja aquele quarto, aquele apartamento que se encontre habitado, não está inserido na expressão casa, correto? Taverna, casa de jogos ou outra do gênero. Locais comerciais também não são compreendidos na modalidade casa para fim de configuração do crime de invasão de domicílio. Violação de domicílio. Bom, gente, a casa, a previsão, a proteção à casa, ela se dá, inclusive, em âmbito constitucional. No artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, o inciso 11, ele faz referência à casa. Inciso 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo no caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Na casa, essa proteção da residência, então, ela tem essa previsão, inclusive constitucional, não é isso? A proteção, as exceções aí estão previstas no próprio inciso 11, prestar flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Não é à toa que nas nossas operações, aí nas operações policiais, os mandados de busca são cumpridos às 6 horas da manhã. Quem entende que a partir das 6 nós já estamos no período do dia, e daí, porque cumprimento do mandado de busca, nós temos uma ordem judicial, um mandado de busca e apreensão. Daí porque esses mandados de busca e apreensão são cumpridos somente durante o dia. Flagrante delito, não. O flagrante delito, adentrar dentro de uma residência, em caso de flagrante delito,
Esse flagrante ele pode se dar a qualquer hora do dia. Se está ali ocorrendo um crime dentro de uma residência, o policial, ou quem quer que seja, pode adentrar ali na casa 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, não tem nenhum problema. Somente no cumprimento das ordens judiciais é que essa tem que ser dada durante o dia. Beleza? Bom, gente, sujeito ativo e sujeito passivo. Podem ser sujeitos ativo e passivo deste delito qualquer pessoa, não se exige nenhuma característica especial. O elemento subjetivo é o dolo, não existe previsão deste crime, cometimento desse crime a título de culpa. Objeto material, nós temos um objeto material, é a pessoa que tem a sua residência violada, e o objeto jurídico é a liberdade individual, não é isso? O objeto jurídico ele é a liberdade individual. Classificação. Por não se exigir nenhuma qualidade especial, trata-se de um crime comum. É um crime de mera conduta. Por que ele é um crime de mera conduta? Ele não precisa de nenhum resultado para o seu cometimento. O simples adentrar na residência, já faz com que o crime ocorra. Nós não precisamos de nenhum resultado. É um delito de forma livre, não há previsão específica do cometimento do crime, de que forma se dá a conduta. É um delito tanto comissivo quanto omissivo. Por que ele é comissivo quanto omissivo? Se nós formos lá em cima, quando nós falamos que a conduta é entrar, nós estamos diante de um delito comissivo. Quando nós estamos diante de um delito, quando nós estamos falando de permanecer, quando a pessoa permanece dentro da residência, dentro do domicílio, ainda que contra a vontade da vítima, neste caso, trata-se de um delito de omissão e não comissivo, delito omissivo. Por quê? Porque nós temos a manifestação da vontade por parte da vítima de que a pessoa se retire da residência, mas a pessoa ainda assim permanece. Ao permanecer na residência, no domicílio, contra a vontade da vítima, nós vamos estar diante de um delito nós vamos estar diante de uma conduta omissiva, correto? É um delito instantâneo ou permanente, da mesma forma. Se nós estivermos falando em adentrar, nós vamos estar falando da conduta comissiva, é um delito instantâneo. A partir do momento que a pessoa entra no domicílio, já está configurado o delito. Se nós estivermos falando de permanência, quando a pessoa permanece dentro do domicílio contra a vontade do seu morador, neste caso, a conduta é permanente e omissiva. É permanente porque a pessoa ali permanece dentro da residência contra a vontade expressa ou tácita do morador, da vítima, e ao permanecer, ao não sair, a sua conduta é uma conduta omissiva. É um delito unissubjetivo, pode ser cometido em concurso de pessoas? Pode ser cometido em concurso de pessoas. Nós podemos ter aí a participação de 2 ou mais pessoas, sejam como coautores, seja coautor e partícipe. Correto? Temos a previsão de tipo qualificado, que é interessante a gente olhar a qualificadora. A qualificadora está no parágrafo 1º. Se o crime é cometido durante a noite, em lugar ermo, ou com emprego de arma, um emprego de violência ou arma,
ou por duas ou mais pessoas. Aí nós temos o delito na modalidade qualificada, a pena inicial para a modalidade simples é de 1 a 3 anos, para a modalidade qualificada de 6 meses a 2 anos. Vejam vocês aí que não se trata de uma causa de aumento de pena, se trata de uma qualificadora. E o porquê dessa qualificadora, o que justifica essa qualificadora é exatamente a maior reprovabilidade da conduta e é o maior sucesso no cometimento do crime. Não é isso, Apeti? A partir do momento que a conduta se dá durante a noite, em lugar ermo, com emprego de violência ou com emprego de arma de fogo, o sucesso da conduta criminosa ele é muito mais possível, ele é muito mais provável. E daí porque o bem jurídico protegido, a liberdade individual, ele é atingido de uma maneira mais grave. E por ser atingido de uma maneira mais grave, nós temos a forma qualificada com a pena maior. Temos a previsão ainda de causas excludentes de licitude. As causas excludentes de licitude são previstas no parágrafo 3º. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou suas dependências. 1. Durante o dia, com observância das formalidades legais para efetuar prisão ou outra diligência. 2. A qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de ser. Veja que interessante, gente. Veja que interessante. Nós temos nós temos duas modalidades de prisão, né? Duas modalidades básicas, quer dizer, 3, melhor dizendo. De cautelares, prisão que não seja prisão-pena, prisão cautelar, nós temos a prisão em flagrante, a preventiva e a temporária, correto? Para a prisão realizada na modalidade em flagrante, nós não precisamos de ordem judicial. A polícia tem a obrigação de prender, tem a obrigação legal, e qualquer do povo tem o poder de prender aquele que se encontre em flagrante delito. Beleza? O flagrante, ele está previsto aí no inciso 2, ele é a exceção prevista no inciso 2 do parágrafo 3º. O flagrante, como eu já havia dito para vocês, pode se adentrar na residência a qualquer hora do dia ou da noite, quando estivermos diante de uma situação de flagrante delito. Pode se dar a qualquer hora do dia ou da noite. Beleza? Não vai configurar o crime. Nós temos aí são excludentes de licitude. O inciso 1 e o inciso 2 são excludentes específicas de licitude. No inciso 1, nós podemos também estar diante de uma prisão. Só que o inciso 1, ele trata das modalidades de prisão preventiva e temporária. As duas modalidades de prisão, preventiva e temporária, elas se dão em decorrência de determinação judicial. Portanto, se há determinação judicial, o cumprimento da diligência de determinação judicial, ainda que se trate de prisão, ainda que se trate de mandados de prisão, somente pode ser cumprido durante o dia. Daí que eu disse para vocês das nossas operações, das operações de polícia civil serem realizadas, os mandados serem dados cumprimento a partir de 6 da manhã. Não se trata apenas da prisão, fala-se aí, ou outra diligência. Que outra diligência seria esta? Por exemplo, o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Também nós temos uma ordem judicial, também para o cumprimento se dar de acordo com as formalidades legais, cumprimento de uma busca e apreensão, faz-se necessário o mandado judicial. Esse mandado judicial somente pode ser cumprido durante o dia, correto?
Muito bem. Então, as excludentes de ilicitude previstas no inciso 3, a forma qualificada está prevista no parágrafo 3º, perdão, as excludentes de ilicitude, a forma qualificada está prevista no parágrafo 1º. Beleza? Muito bem. Algum questionamento aí, gente, a respeito do delito de violação de domicílio? Tudo tranquilo? Entenderam aí, belezinha? Quando o professor é bom, é outro nível, né? Dúvida nenhuma. Muito bem, gente. Muito bem. Deixa eu só confirmar com vocês aqui. Alguém havia falado aí que iria conferir se nós estamos sendo ou não registradas as presenças? Conferiram? Vocês conferiram aí se está sendo registrada a ausência? Hein, gente? O sistema aí está registrando essas ausências que a gente está lançando? Sim ou não? Em algumas matérias, pelo menos para mim, sim, professor. Então tá ótimo. Deixa eu ver aqui. Bom, gente, antes de mais nada, porque eu já vou aqui me despedir daqueles que eu vou fazendo o nome da nossa chamada. Exato. A nossa prova ela vai se iniciar no crime de lesão corporal, artigo 129, e vai até o delito último que nós estamos agora, que é o delito de invasão de domicílio. No primeira prova, nós tratamos apenas dos crimes contra a vida. Nós estudamos lá, estudamos do 125, do 121, perdão, até o 128. Agora nós vamos estudar a partir do 120, a partir do 129. Do 129 ao 152, que é estudado na data de hoje. Beleza? A prova vai ser toda fechada assim, Leandro. A prova vai ser toda fechada. Bom, para aqueles que eu for... Já vou interromper a nossa gravação aqui. Eu acredito